Como eu falei, meu nome é Pastor Tomás. Sou missionário já há metade da minha vida, mas somos missionários no Brasil já há 28 anos. Sou americano. A minha esposa, a pastora Grace, alguns conhecem, ela fez a aula mês passado, né? Ela nasceu em Taiwan, os pais são missionários. Amamos missões, amamos o Brasil e o povo brasileiro, porque é algo que o Senhor faz para o missionário. Ele coloca amor no seu coração para o povo. E Deus é maravilhoso. Então, nós estamos tendo esta aula de missões. Missões trata outras culturas, outros povos, outros lugares, lugares exóticos, lugares difíceis, né? Eu quero passar um vídeo agora de Bangladesh. Eu sou no Brasil 28 anos, mas o ano passado eles me pediram da liderança na Ásia Sul, que inclui Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal e Myanmar, o antigo Burma, e Sri Lanka. É uma ilha perto da Índia. Este vídeo vem de Bangladesh e trata o trem mais lotado no mundo. Você já andou no ônibus lotado? Então, vamos ver como isso funciona no Bangladesh. Vamos lá? Está vindo o trem? Tem espaço para você? Opa! Ok. Então, o que fazer? Vou tentar essa. Isso funcionou a última vez. Ok. Bangladesh é o país mais denso de população no mundo e Dhaka é a capital, que é o lugar mais denso de população, cidade mais densa. Isso é interbairro, né? O que está acontecendo? Isso acontece cada ano por dias, porque é uma festa religiosa. O que é o povo de Bangladesh? São muçulmanos. Este rapaz lá atrás tem meu lugar, eu gostaria de ficar aí. Então, é só para mostrar um pouco da realidade do campo missionário. É uma cultura diferente, é uma religião diferente, a língua é diferente, costumes, comida diferente, os vestimentos são diferentes. Então, por que a gente vai lá? Qual é o motivo de sair do seu país e ir para um lugar como Bangladesh? Diferente, estranho. Qual é a motivação tão forte que leva alguém de sair do seu país para fazer isso? Quem pode dizer? É uma pergunta real. O id, levar o evangelho.
É isso aí. Nós vamos falar nos tempos modernos de missões. Vocês têm estudado os últimos, né, os anos anteriores, os séculos, né? Agora vamos falar de missões modernas, que é 1500 até hoje. É um período grande. Mas nós vamos focar nos missionários, que têm marcado a história, que têm sido usados pelo Senhor. E vamos perguntar justamente isso. O que levou eles a fazer? Por que eles tinham sucesso neste lugar ou outro? Quero abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo. Vamos ler no primeiro capítulo, vamos ouvir de Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, versículo 12, na verdade, vamos começar de 12 a 17. E estamos usando Paulo porque entendemos que foi o apóstolo enviado para os gentios. Era o missionário, vamos dizer, selecionado, enviado. Então, queremos ouvir algumas coisas que trata a motivação, trata a pessoa do missionário. Porque eu acredito que sucesso na área de missões é o missionário. Não é o método, não é dinheiro, não é nenhuma estratégia. É um missionário chamado por Deus, com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, obedecendo 100% o Senhor. Uhum. Então, ele é modelo bíblico que a gente tem de missões. Então, vamos ouvir este trecho da palavra. Alguém gostaria de ficar em pé e ler de 12 até 17? Denis. 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Amém. E logo depois nós temos a parte do bom combate, né? Mas eu quero focar um pouco, pode sentar, obrigado, Denis. Focar na pessoa de Paulo. Um missionário não vai para o campo porque ele é perfeito. Não vai para o campo porque ele sabe melhor do que os outros. Muitas vezes os missionários são pessoas que não estavam dando muito certo no seu país ou eram incomodados e Deus enviou eles, mas a própria igreja não estava pronta a enviar.
Mas eles foram constrangidos a ir, levados a sair em nome de Jesus, mas não por causa da habilidade que eles têm, o conhecimento, inteligência. Era chamado de Deus na vida. Então, Paulo está deixando isso bem claro, né? Ele inicia falando dos seus defeitos, como ele não tinha condições de fazer isso, era pessoa suja, pecador, insolente, mas ele coloca a graça do Senhor, o poder do Senhor, de transformar e usá-lo, até dizendo, era importante o Paulo ser visto como pessoa comum nos defeitos para elevar o poder de Deus, o plano de Deus, a graça do Senhor, que é a coisa operante em todo este negócio. Nossa tendência é olhar no fator humano e dizer, esta pessoa é mais espiritual do que todos os outros. Esta pessoa tem dons e talentos além do normal. É quase um super-homem. Mas enquanto a gente faz isso, estamos diminuindo Deus. Então, no final, versículo 17, tem este fala bonito do apóstolo Paulo, dizendo, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O trabalho do missionário é glorificar o Senhor. Não de tirar a glória do Senhor para si mesmo. Eu penso nos profetas do Antigo Testamento. Eram pessoas simples falando a palavra de Deus. Não eram dos palácios, não eram os líderes políticos com autoridade. Mas foram pessoas chamadas por Deus para falar. E o missionário deve ser assim. Mas às vezes a gente tem ideias diferentes. Nós vamos falar de missionários nesses tempos modernos, que formaram missões na igreja evangélica, na igreja protestante, né, que era essa época, né, no final, nos últimos séculos. E podemos colocar no pedestal, e fizeram coisas grandes. Mas cada um vai dizer que era Deus. Eles não eram dignos. Eles estavam simplesmente servindo Deus e amando o povo. Mas o que é admirável é que eles tinham fé e realmente obedeceram ao Senhor. Deram as suas vidas a Deus. Então, eu espero que, para vocês, como líder, como obreiro, como missionário, como pastor, a chamada é o mesmo. É para servir o Senhor, para anunciar a palavra de Deus, para engrandecer o nome de Jesus. E na medida que a gente faz isso, Deus vai usar vocês para fazer grandes coisas. Mas enquanto começamos a aumentar a nossa cabeça e sentimos que somos maiores do que os outros, o ar no balão vai começar a sair, né? A coisa vai começar a murchar. Deus vai começar a se retirar. O negócio é permanecer fiel até o fim. E nenhum lugar mais do que no campo missionário, onde você não vai entrar em algumas semanas e fazer um avivamento de todo o povo. Demora. Tem muitas barreiras, nós vamos tratar isso em outras aulas, com certeza, né? De língua, de cultura, de outras religiões, dos pensamentos do povo.
que devemos superar para alcançar e mostrar o amor de Deus. Então, o missionário tem que ter firmeza, fé, coragem, paciência, longanimidade em todas essas coisas. Mas Deus é fiel. Eu, como missionário, vou dar este testemunho. O Senhor recompensa de forma diferente o missionário. Ele coloca uma alegria tão grande no coração, um amor tão grande para o povo, que só o fato de viver no campo você tem alegria. A gente foi, como falei, nós estamos planejando mudar para a Ásia Sul. Estamos vendo Bangladesh como um dos lugares. Eu estava falando com um irmão da Índia e eu não tenho visitado, nem colocado o pé na terra da Índia. É um lugar exótico. Eles dizem, em questão de anos, vai ultrapassar a China em população. Tão rápido eles estão crescendo. Na China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Na Índia tem 1 bilhão 340 milhões de habitantes. Então, está aproximando. Eu não sabia disso. Eu estava falando com o irmão, ele disse, nossa igreja na Índia, nós temos 7 campos diferentes. Na própria Índia, está dividido em estados, como o Brasil. Nós temos mais do que 20 mil membros wesleyanos na Índia. Eu fiquei admirado com o poder de Deus. Nós vamos falar por que nossa igreja está lá. Mas, por enquanto, eu estava falando com o irmão, o nome dele, Renatos Pinto. Parece nome indiano. É um nome português. Ele disse, meu nome vem dos portugueses que passaram por lá. Interessante, né? Mas eu tenho que visitar esses 7 lugares. Eu já convidei ele para visitar o Brasil. Ele disse, irmão, quando você vem à Índia, você vai ficar na minha casa alguns dias. Porque você vai ter o fuso horário, porque é 9:30 horas diferentes. Agora já está amanhecendo o dia lá. Então o corpo tem que ajustar isso. Você vai ficar alguns dias na minha casa. Depois, juntos, nós vamos visitar todos esses lugares. 7 estados diferentes. Vamos andar de ônibus, de trem. Não trem exatamente como essa. Mas eu ouvi falar que é meio uma aventura, né, de andar. É comer um lanchinho, né? Mas eu não posso dizer a vocês a alegria no meu coração de contemplar nesta viagem com meu irmão Renato, que eu nem conheço, nada é verdade. Eu vou estar na casa dele. Eu vou andar com ele, com o povão, usando o transporte normal, vou atravessar a Índia. Para mim é um sonho, é uma coisa maravilhosa. Para outros seria uma pesadela. Mas para mim eu não tenho alegria maior do que isso, só imaginando. Ele já está colocando esse desejo de conhecer, de abraçar, de entrar na casa, de conhecer as famílias. E eu vou dar uma jogada pela frente. Na Índia, por causa dos ingleses, que dominavam o período lá, colonizaram, a nossa igreja está lá e inglês é conhecido. Então, dá para mim, pelo menos, comunicar um pouco, né? Índia tem muitas línguas, é muito complicado as línguas lá. Eu estou tentando aprender Bengala.
o alfabeto já me deixou no chão, né? Sem falar do resto. Mas estamos tentando aprender. A pastora Grace está aperfeiçoando o chinês dela, porque ela nasceu em Taiwan, passou 12 anos, ela fala razoavelmente chinês, e estamos no Oriente, né? Estamos na Ásia, então vai servir. Então, eu estou tendo dificuldade de fechar o devocional. Mas o Senhor recompensa por onde você vai. Nem todo mundo é missionário. Nem todos os apóstolos eram feitos para fazer esse trabalho, mas o Paulo estava. E Deus capacitou ele. Ele não era a pessoa perfeita com os maiores dons do mundo. Deus colocou nele o que precisava. Então, Deus vai colocar você no lugar certo também, capacitando você para fazer a tua obra. Então, vamos orar pedindo que o Senhor vai nos ajudar nesta aula, hoje à noite. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, porque o Senhor é grande, o Senhor é o Senhor de todas as terras. E a missão que temos é fazer discípulos de todas as nações. Quando contemplamos, corremos aos teus pés, porque é impossível, mas com o Senhor é possível. E hoje à noite vamos falar de missões. Nos últimos tempos, vamos ver exemplos diferentes, vamos buscar o Senhor, porque missões é feito com toda a igreja. Não somente o missionário, mas é um esforço de todos para alcançar o mundo perdido, que está no coração do Senhor. Abençoe nossa aula, abençoe a tua palavra lida hoje à noite, e que podemos aprender coisas novas e sair daqui mais animado, porque o Senhor reina e opera em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok. Frank pode ajudar em distribuir a apostila. É uma página só, uma página de cada pessoa. Vamos falar sobre alguns fatores em missões. Eu quero sair deste lugar, mas não dá. Ok. Tenho que ficar na frente do vídeo. Legal. Qual é a primeira palavra, Raimundo, na apostila aí? Não no título, mas a primeira palavra depois. Influências, perfeito. Eu mudei, né? Tem 3 influências de missões nos últimos tempos que influenciam, que são elementos chaves em entender missões, né? Então, o primeiro é a reforma. Quando você trata de 1500 até hoje, 1500 é o berçário da reforma, né? Aconteceu logo depois disso. Vamos falar da história da igreja, é muito fácil. Com Jesus nasceu a igreja. A igreja era unificada, uma igreja só por 1000 anos. Depois de 1000 anos, rachou leste e oeste. O oeste era a igreja católica romana e o outro lado é a igreja ortodoxa, que era a igreja ortodoxa de vários países, era ligado com o país, né? Então era ortodoxo grego ou outras nações. Depois de mais de 500 anos, a igreja católica romana rachou com a reforma.
pelo Lutero. Estava precisando mesmo de uma reforma, estava um caos. Então, com o surgimento da reforma, a igreja protestante, houve uma explosão do crescimento do reino, tipo avivamento, né? Não era, é difícil dizer que era propriamente missões, mas era o nova fé passando de um a um. E houve avivamento, então era um tipo de missões saindo. E ainda tinha uma batalha entre os católicos e protestantes. E às vezes era guerra mesmo. Às vezes era guerra civil, às vezes era guerra nação contra nação, em nome da religião. Certo? A gente não está julgando, só dizendo o que aconteceu. Mas neste período depois da reforma, cresceu a igreja protestante. Espalhou. E quero dizer, a igreja de Jesus que começou, né, com os apóstolos e cresceu, que era unificado por 1000 anos, era uma igreja digna, era uma igreja forte, era uma igreja concentrada na fé, usado pelo Espírito Santo. A tendência ao longo deste período piorou cada vez mais, né? Ficou mais ritualista, mais fria a igreja. Mas especialmente os primeiros 500 anos era a igreja de Jesus Cristo perto, né? E tem muitos teólogos, muitas decisões, muito crescimento. A reforma causou outro crescimento desta forma. Então, isso é início deste período. Tem outra influência grande, é a colonização. Quais são as nações colonizando neste período? Vamos dizer, 1700, 1600, 1800. Inglaterra, outro. Portugal, mais um. Especialmente esses três. Também a Bélgica tinha outros de menor porte. Mas esses três, principalmente. O Brasil faz parte desta realidade de colonização. O fato que eu falei com Renato Pinto, lá na Índia, mostra que colonização estava acontecendo, chegou à Índia. Timor-Leste, a gente está querendo implantar um trabalho lá porque foi colonizado pelos portugueses. Onde fala a língua portuguesa é um lugar onde parou, né? As forças armadas e às vezes a igreja. Agora, Inglaterra, talvez Inglaterra e Espanha tinha até um alcance maior e nós temos esta realidade. Agora vamos falar de missões. Qual é o impacto desta colonização em missões, na expansão do reino de Deus? A palavra de Deus chegando a outros povos. Qual é o impacto da colonização? Eles trouxeram a Igreja Católica juntos. Não era justamente uma conversão como a gente contempla hoje, né? Quando eles dominavam, eles declararam: todo mundo neste país agora é católico. Acabou, né? A gente não usa a mesma estratégia hoje em dia. Graças a Deus. Mas houve uma influência. Tinha pessoas genuínas pregando a palavra? Sim, eu creio que sim. Mas ainda tinha os traços da antiga Igreja Católica, as manias, os desvios.
Então, vamos falar, eu mencionei a Índia. A Índia foi dominado pelos Inglaterra. Então, na Índia, no Paquistão, no Bangladesh, Sri Lanka, eram parte da colônia da Inglaterra. Eles ainda falam inglês, pelo menos como uma língua oficial, e nossa igreja tem raízes neste período. Nós temos uma igreja com mais do que 100 anos na Índia. Nós temos clínicas, nós temos hospitais, nós temos várias escolas do primeiro grau, do segundo grau. Era uma obra grande, forte. Agora está precisando de um reforço, vamos dizer. Mas são frutos desta colonização. Então, vamos imaginar, tem estes países, todos são cristãos, né? Inglaterra é católico ou protestante? Protestante. Mas Espanha e Portugal? Católico, né? Mas os dois... Lembra eu falei da Guerra Civil? Aconteceu na Inglaterra, justamente entre os católicos e a protestante. Mas quem ganhou o dia no final era protestante. Mas foi permitido a presença dos dois, em parte. Mas a maior parte é protestante. E, falando da nossa própria igreja, isso nós vamos falar na próxima, nosso movimento iniciou com João Wesley. E nós temos outra influência, nós vamos chegar lá, de avivamentos. Certo? Mas vamos voltar à colonização. Nós temos estes 3 países e alguns outros, chegando outros países para ser parceiros ou para conquistar? Para conquistar. Aconteceu na América Latina toda? Aconteceu. A tendência era católico, né? Na América do Norte, protestante. Então, vamos falar de missões de novo, vamos usar a nossa cuca. Nós não estamos lendo um livro, mas vamos pensar. Eles estão chegando, eles estão conquistando. Vêm juntos à igreja. Em certos casos, foi declarado como o motivo principal de conquistar. Vamos conquistar este país para que eles pudessem ouvir o evangelho. Não sei se realmente era a motivação principal, mas foi declarado. Agora, vamos pensar em missões. Vamos pensar no povo da América Latina como exemplo. Como você vai ver a chegada desta nação que vem para conquistar? A favorece missões, a favorece a aceitação do evangelho ou dificulta? O Denis está falando muito, quero ouvir dos outros. Em muitos casos, dificultou. Eles rejeitaram porque eram os dominadores, forçando. Às vezes foi aceito para o inglês ver. É uma frase que a gente usa, né? Mas, de fato, no coração não foi feito.
Hoje já está pronto. Tiveram mais facilidade de converter para muçulmanos. Então, vamos continuar explorando um pouco as implicações de missões andando juntos com a colonização, né? Houve complicações, houve problemas, houve abusos, mas também quem estava juntos às vezes eram padres, no caso, né, do católico, e missionários e pastores genuínos, amando e querendo ganhar o povo, querendo levar as boas novas. E às vezes o povo, incrível que parece, podiam separar as duas coisas e aceitar a verdade, ainda sendo que veio dos conquistadores. E ouviram a palavra e aceitaram a palavra. Então, mas a gente tem que imaginar que foi um momento, é um movimento misto em relação de missões puro, né, do crescimento do reino de Deus, porque o outro reino estava muito forte inserido neste negócio, né, o reino terrestre, os impérios dos outros. Agora, vamos falar de coisa prática, depois a gente vai merendar, tá certo? Outra coisa prática. Merendar é bom. Quais são as implicações no crescimento da igreja, não em relação do elemento político, mas pragmático, o que era bom da colonização para o crescimento da igreja, para o missionário chegar nesses lugares e operar. De forma prática, como a colonização ajudou ou abriu portas. Não pode ser Dennis, ele fala muito já, né? Então, levou essas igrejas cristãs a ter um contato e fácil acesso a esses povos, certo? A forma experimental do povo, deixa que abrisse essa linha de pensamento, porque até anteriormente os católicos faziam isso, mas querendo escravizar as pessoas que já o protestantismo veio diferente, de uma forma diferente, mostrando o que era real, o que dava para seguir verdadeiramente. Vamos falar ainda mais prático. A língua. Eu falei na Índia, eles usam inglês até hoje. Então, a colonização introduziu uma língua franca, uma língua comum. Então, o missionário tinha a forma de entrar e já comunicar. Só que os missionários, aqui nós temos uma diferenciação, eles aprenderam a língua do povo. Eles aprenderam os costumes do povo. Eles viviam juntos com o povo, amando e levando boas novas. Mas a colonização ofereceu uma certa proteção, abriu o caminho no sentido, facilitou a chegada, né, o transporte e tudo isso, ofereceu uma certa proteção, porque eram tipo Paulo como cidadão romano. Ele tinha uma certa proteção. Não é verdade? Então, você está na Índia, mas você é um inglês, você tem uma certa proteção aí. O povo pode ver isso como algo negativo. Você está ligado com este país que está subjugando a gente. Mas nem sempre foi olhado dessa forma. Agora, vou terminar assim. Vamos levar esta realidade, esta influência neste período de missões, pensando no período de Paulo.
tinha algo similar com Paulo, porque antes do Império Romano era o Império dos gregos e espalhou a cultura e a língua grega, e foi a língua franca, e todo mundo podia entender. Depois, o Império Romano, com a sua língua também, a latim, então, abriu a possibilidade de expansão da igreja, facilitou a língua, facilitou a chegada, o transporte, facilitou de várias formas. Nós entendemos que não era por acaso, era o plano de Deus, no comprimento de tempo, no momento certo para o evangelho espalhar da forma mais rápida. Na colonização, eram alguns fatores similares que ajudaram a expansão do evangelho. Mas a chave, como eu falei no início, não era estas influências. Era o missionário que estava servindo o Senhor, guiado pelo Espírito, operando no poder de Deus. Essa era a chave. Então, o povo, Deus deu a capacidade destes povos a separar as coisas. Os ingleses estão nos subjugando, mas estes missionários são genuínos, eles estão de Deus, eles têm a verdade, eles nos amam. E eles conseguiram abraçar a fé, ainda sendo ligado com este reino que estava lá para conquistar. Então, é um momento que Deus usou e a igreja expandiu muito para alcançar povos novos neste período. Então, vamos ter merenda? Ou, antes. Isso já tinha feito. E a Igreja Católica foi levado juntos com o Estado, vamos dizer. Era uma ligação mais forte. Em relação da Igreja Protestante, houve uma certa separação. Eles não estavam de Estado necessariamente. Era os missionários e a Igreja enviou separadamente do país, do governo. Então, houve uma separação mais clara entre os dois. A Igreja Católica era ligada, né? E é dos efeitos da reforma é separar a Igreja do Estado, nem sempre. Mas a tendência era isso. Até na Igreja de Inglaterra, a Igreja Anglicana era a Igreja estadual, só que eles ofereceram mais liberdade religiosa. Tá bom? Outra pergunta? Então, esse é o período onde nós estamos vendo. E tem estes fatores influenciando, e é bom entender, né, como o mundo estava para entender como chegou os missionários e como Deus operou neste período. Vamos merendar? Temos 15 minutos. Pastor, ficou embaçado dessa forma, está bem?